Olá, sejam bem-vindos às nossas dicas para o curso de terceira fase, mais do que isso, para a prova que se aproxima. E eu não tenho dúvida que, antes de qualquer dica, eu tenho que parabenizar todos vocês pelo excelente desempenho no TPS. Para mim é um motivo de orgulho, responsabilidade, mas de muita satisfação ter como alunos futuros diplomatas aqui do Brasil. E eu espero, nesses minutos que nós temos aqui, ajudá-los a fazer a melhor prova da vida de todos vocês. Bom, eu sempre percebo, ao corrigir atividades e depois ao ler os espelhos de prova, que o principal problema na prova de direito, que geralmente tem notas muito altas, não está no conteúdo. Aliás, raramente eu encontro em alunos de terceira fase, alunos que vão e fazem já a prova discursiva, problemas de tese jurídica. Na verdade, o problema é outro. Sobra conteúdo e falta espaço de resposta. A principal dica que eu trago para a prova de direito é a organização da argumentação. Gente, vocês têm muito conhecimento. Vocês têm o que é mais complicado de ser adquirido ao longo de toda a preparação, que é um repertório jurídico muito completo, muito refinado, muito bem estruturado. O problema é colocar tudo que vocês conquistaram em termos de conhecimento em 60 linhas ou 40 linhas. Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo na hora de estruturar a resposta. Eu vejo respostas que têm um conteúdo invejável, assim, um conteúdo, mas assim, visivelmente de qualidade, mas serem altamente prejudicadas porque estão confusas, contraditórias, incompletas, repetitivas. Isso não pode ocorrer. Então, eu sempre digo que o problema de terceira fase está na forma e não no conteúdo. E eu não tenho dúvida que, se você cuidar com muito zelo agora, nessa reta final da terceira fase, da estruturação da tua resposta, você vai potencializar todo esse conhecimento que você já traz. E foi esse conhecimento que te trouxe para a terceira fase. Então, façam o esforço de sempre, antes de elaborar uma resposta, reservar linhas adequadas para a introdução, reservar linhas adequadas para a conclusão e dividir nas linhas restantes o desenvolvimento. É muito triste pegar uma resposta em que o candidato fez uma boa introdução, conseguiu desenvolver de modo adequado, mas não concluiu. Fica aquele sentimento de que, olha, mas falta alguma coisa. E eu falo isso pedindo para que vocês façam o seguinte exercício. O examinador está corrigindo 200 provas, 300 provas, né, um número alto de provas. Ele já sabe mais ou menos o perfil de resposta dos candidatos. Vocês são muito parecidos, vocês são muito competentes. Todos ficaram mais ou menos com a mesma nota no TPS. Então, quando vem uma resposta que destoa demais, que vem faltando uma conclusão, ou que tem uma introdução muito vazia, isso chama a atenção negativamente de quem corrige. E essa percepção de quem corrige acaba resultando em uma nota não tão significativa em relação às demais provas que mantêm um padrão estrutural. Então, não caiam no risco, não assumam o risco de ser penalizados pela falta de organização no conteúdo que vocês conquistaram ao longo de toda a preparação. Então, invistam mesmo, isso é exercício, tem que exercitar, invistam mesmo na estruturação da resposta. Eu sempre digo isso, pega o número de linhas que você tem, divida pelo número de parágrafos que quer fazer e faça mais ou menos parágrafos simétricos. A assimetria de parágrafo é um sinal claro de desestruturação de raciocínio. O candidato, às vezes, vai lá, faz um parágrafo de 40 linhas e outros 2 de 10. Mas o que tinha de tão importante para falar em 40 linhas e de pouca importância para falar em 2 parágrafos de 10, uma resposta de 60? Isso não é técnico, isso não é adequado. Tá bom? Bom, quanto ao conteúdo, o que eu acho que vocês têm que estudar? Olha, em direito interno, que é a matéria que eu trabalho com vocês em terceira fase, e também trabalho com uma parte de vocês no Diplomacia 360, aliás, que eu fui professor de todos aqui, não costuma cair questões profundas na prova. A banca costuma cobrar temas gerais. Então, não se preocupem com detalhes, se preocupem em entender a tese proposta e desenvolver conhecimentos genéricos. Por exemplo, teve questões de terceira fase, no último exame, que perguntavam quais eram os princípios da administração pública. Era lembrar que eram 5 os previstos na CF. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Teve gente que se perdeu, que tentou falar de princípios implícitos. Não era isso, eram 40 linhas, nem tinha espaço para tanto.
Então, saibam que numa questão de terceira fase, o menos é mais. Você não tem que falar de tudo, não é uma tese de doutorado. Mas aquilo que você for falar tem que ser com precisão, com total domínio do tema. Não pode ter nenhum escorregão conceitual. Não invente. A dica é essa. Faça uma prova que esteja totalmente ajustada ao conteúdo, que esteja bem estruturada e que consiga denotar e provar, evidenciar todo o conhecimento que você tem. Que tema que eu arriscaria que vocês podem encontrar? Não é tradição da prova de direito cobrar tema recente. Então não se preocupem, pelo menos em direito interno, com questões ligadas a imunidades de parlamentar, temas que se discute hoje no direito constitucional brasileiro, se é ou não é constitucional, delação premiada, esquece, isso não cai na prova. Aliás, nem está no edital. Temas genéricos. Eu recomendo que vocês façam uma leitura da Constituição Federal bem orientada. Pensem quais são os dispositivos da CF que você vai decorar para mostrar para a banca que você conhece o artigo, o parágrafo, o inciso. Não é muita coisa, não. Recomendo que vocês decorem o artigo 4º da CF, todos os seus incisos, artigo 4º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o inciso 10, e use com muita precisão. São os princípios que regem as relações internacionais. Quando você usa com precisão um artigo da Constituição, um inciso, a banca vai pensar, olha, esse candidato conhece a Constituição toda. Mal ela sabe que você decorou apenas o artigo 4º e os seus 10 incisos. Agora, o que não pode é citar errado, né, gente? Colocar lá, o artigo 4º fala da concessão de asilo político no inciso 8º. Mentira, no inciso 10. Você errou a questão, não tem o que fazer. Era para decorar, se não tem certeza, não cita. Pior do que não citar é citar equivocadamente um fundamento jurídico. Bom, também recomendo, além de decorar o artigo 4º, que vocês decorem o artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, a parte final. O parágrafo 2º traz a cláusula aberta dos direitos fundamentais, prevê que novos direitos fundamentais podem surgir de tratados internacionais e dos princípios da Constituição. E o parágrafo 3º prevê que alguns tratados internacionais, votados nas duas casas do Congresso, em 2 turnos por quórum de 3/5, serão equivalentes à emenda constitucional. Você pode fazer várias construções teóricas em termos de raciocínio jurídico usando esses 2 fundamentos. Vale a pena também buscar, de forma bastante superficial, sem aprofundar, uma leitura rápida das 4 etapas de incorporação de tratado, tema cobrado também no último concurso, mas que pode voltar a cair, previstas pelo Supremo, decididas na ação direta de inconstitucionalidade 1480, ADI 1480. Não é para ler a ADI inteira, não, ela tem 400 páginas. É para ler só a ementa no que diz respeito às etapas de incorporação. Que fala lá, primeira etapa, negociação assinatura, segundo, referendo ou decisão do Congresso, terceira, ratificação e quarta, promulgação interna por decreto presidencial. Se você citar essas 4 etapas usando o fundamento correto, que é essa ação direta de inconstitucionalidade 1480, que a banca vai pensar, olha, o candidato conhece toda a jurisprudência do Supremo, citou corretamente essa ação direta de inconstitucionalidade, quando você decorou uma ação. Quando você decorou lá as etapas previstas em uma única ADI. Repito, ementa é o comecinho dela. As 4 etapas, inclusive a parte que fala de hierarquia de tratado já está desatualizada, porque foi julgada há muito tempo essa ação e ela falava que todos os tratados eram equivalentes à lei ordinária. O que interessa é saber as 4 etapas para incorporar tratado nessa ADI, só, mais nada. Recomendo também que vocês busquem um voto que é fácil encontrar na internet, você coloca no Google, ADI 1625, voto ministro Joaquim Barbosa, o famoso Joaquim Barbosa, que foi o relator do mensalão do Supremo. A ADI 1625 está inconclusa, é uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não está totalmente decidida, mas é um tema cobrado na terceira fase em 2010 e pode ser que volte, porque esse tema está sempre na ordem do dia no Supremo, de uma forma ou de outra o Supremo vai lá e caminha um pouco mais, às vezes tem uma timidez nessa discussão, que é a questão da necessidade ou não de autorização prévia do Congresso para denúncia de tratados. É um tema tipicamente constitucional, mas que tem aderência com o direito internacional. Então, busquem lá o voto magistral, é um voto muito bem feito, do ministro Joaquim Barbosa, esse voto que eu recomendo que vocês leiam, porque ele fala dos princípios das relações internacionais, fala do papel do judiciário, do legislativo, do executivo nas relações internacionais, como é que se aplica o artigo 4º da CF, aliás, acaba reforçando o estudo que você fez desse artigo já, e você encontra isso
na internet, no Google, não precisa pegar no Supremo, não. Voto do ministro Joaquim Barbosa na ADI 1625. Está no informativo do Supremo, você encontra isso resumido na internet. E com isso eu tenho certeza que você vai chegar na prova com mais conhecimento, com precisão e com um repertório muito amplo para construir muita coisa na hora de elaborar a sua resposta. Então, finalizando aí nossas dicas para a terceira fase, peço mais do que conteúdo, imploro que você cuide da forma da sua resposta. Leia o enunciado, não comece a escrever sem antes refletir, não faça resumo que não dá tempo, não faça rascunho, mas estruture o que você vai falar, para não deixar nada de fora, ou pior ainda, terminando a resposta, descobrir que faltou alguma coisa e tentar fazer um malabarismo jurídico que vai fazer com que a tua resposta fique confusa, inacabada e altamente prejudicada. Faça uma excelente prova, contem comigo que for necessário e eu tenho certeza que vocês terão um desempenho espetacular na prova de terceira fase de Direito nesse próximo concurso. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Até mais. Tchau, tchau.